A Hungria atualmente é um pequeno e fraco país localizado nos Balcãs, sendo parte da União Europeia e não tem influência na sua política atual. Mas a história húngara tem mais de 1000 anos, passando por várias fases, como o Principado da Hungria, formação do Reino da Hungria, a ocupação pelos mongóis, união com a Polônia, depois um período onde eles viraram parte da Áustria, Império Otomano e Áustria novamente, com eles virando parte da dupla monarquia e perdendo todo o seu poder após a Primeira Guerra Mundial. Mas o que aconteceria para o mundo se a Hungria conseguisse realmente virar uma potência? Eu irei mostrar isso no vídeo de hoje. Após o fim das guerras napoleônicas em 1815, as ideias liberais se espalharam pela Europa. Um dos lugares onde essas ideias se espalharam foram na Hungria, com duas importantes figuras do centro. Széchenyi, que era um político que acreditava que a liberalização deveria ser feita gradualmente, que a Hungria deveria se tornar uma monarquia constitucional, e László Kossuth, um jornalista liberal que era mais radical e acreditava que a Hungria deveria se tornar uma república democrática com rápidas reformas. Nesse período, mesmo a Hungria sendo vassalo austríaco, eles seguiram a antiga Constituição de 1800. Mesmo Széchenyi, tanto Kossuth sendo liberais, existe uma grande rivalidade entre eles, porque eram poucos conservadores. Pacientes liberais não conseguiriam ser eleitos no parlamento, mesmo ficando mais fortes. Mas antes da eleição de 1847, Deák, um importante liberal húngaro, uniu os liberais para criar os dois pontos, uma série de demandas, como liberdades da mídia, quanto nacional, união com Transilvânia, guarda nacional, etc. Acabou com a eleição com a vitória dos liberais, mas antes dele começar a passar as reformas, as notícias de uma grande revolução na França e o assunto do rei francês chegaram para toda a Europa. Essa revolução, mais conhecida como Revolução Francesa de 1848, depois o rei Luís Felipe I da França estabeleceu uma república democrática. Motivados pelo sucesso dessa revolução, uma série de revoluções liberais se eclodiram na Europa, inclusive em Viena, que fez chanceler da Áustria Metternich resignar. Enquanto isso, uma revolução já começava na Hungria, se iniciando na cafeteria Pufex, que era o ponto de encontro de muitos liberais. Liberais esses que recitavam os dois pontos e cantaram na canção nacional húngara em Pest, motivando o povo húngaro a se rebelar. E sem muita opção, o imperador austríaco Ferdinando I, já lidando com a rebelião interna em Viena, teve que aceitar as demandas. Na vida real, o primeiro-ministro foi László Svartlyányi, um apoiador das ideias de Széchenyi, e no período de governo dele, os dois pontos foram transformados nas leis de abril, além de serem feitas muitas reformas, modernizando o parlamento e liberalizando a Hungria. Mesmo assim, o governo dele teve vários problemas esses como o fato dele e outros membros do parlamento ignorar as minorias, que fizeram muitas revoltas, muitas dessas inclusive apoiadas por Viena, além deles constantemente aceitarem as ordens de Viena, como que a Hungria não deveria ter um exército, o que complicou muito a Hungria quando o exército croata e depois austríaco invadiram. Para mudar isso, vamos precisar mudar a mente da maioria dos membros do governo em relação às minorias, por isso eles não ligavam em dar direito para elas, pois eles acreditavam que isso seria um passo para a possível fragmentação do país. Então os políticos, tanto os apoiadores de Széchenyi quanto os Kossuth, aceitariam permitir as línguas locais como cooficiais, como na Eslováquia, Transilvânia e terras selvas para croatas. Além disso, eles criariam cotas no parlamento para ter representatividade. Isso resolveria grande parte dos problemas, pois sem as revoltas nas principais regiões, isso estabilizaria muito o país. Com isso, o governo húngaro rapidamente começaria a se modernizar, criando uma pacote de reformas inspirada nos dois pontos, chamada Lei de Abril, além de transformar o antigo sistema feudal de parlamento no novo sistema democrático, virando o país mais democrático da Europa nesse período. Enquanto isso, Josip Szilágyi, que era o vice-rei da Croácia, que estava em união oficial com a Hungria no momento, não gostava do governo húngaro, com ele recrutando tropas para a invasão. Nessa realidade, em vez do governo húngaro mandar tropas para o norte da Itália para tentar conseguir o apoio de Viena, a Hungria criaria um exército mesmo com a desaprovação de Viena e se preparava para a invasão da Croácia. Então, Szilágyi, sem autorização do imperador austríaco,
invade então a Hungria. E a Hungria, que já estava se preparando para invadir, aproveita essa oportunidade para cercar as tropas de Selçuk. Com isso acontece em 26 de setembro, onde a Hungria cerca as tropas dele, que acabam morrendo em batalha. Com o governo húngaro nas próximas semanas invadindo a Croácia, incorporando diretamente ao reino da Hungria. Então o imperador austríaco acha isso inaceitável e prepara suas tropas para invadir a Hungria, aproveitando que a maioria das tropas húngaras estava na Croácia. Então a maior parte do exército húngaro retorna para defender sua capital contra os austríacos, com a pequena força ficando para ocupar a Dalmácia. E no dia 5 de janeiro, tropas austríacas e húngaras enfrentam-se em Buda, e pela sua vantagem defensiva, os húngaros acabam ganhando. Enquanto isso, como aconteceu na realidade, Batthyány e o resto do seu governo resignam, com os aliados de Kosovo compondo o novo governo. Depois de Batthyány e o resto dos aliados de Yeltsin resignarem, o novo líder foi Sesmeri, que junto com os outros membros do gabinete eram apoiadores de Kosovo, com a Hungria virando uma república democrática pela primeira vez em sua história. Ao mesmo tempo, a Áustria quase tinha conseguido conquistar Buda e Pest, se não fosse pela velocidade das forças húngaras. Então os húngaros começam a pressionar as tropas austríacas a recuar, e eles conseguem várias vitórias contra os austríacos, chegando em Viena pelo inverno em novembro de 1848, e ocupando a cidade, forçando o governo austríaco a mudar toda a sua administração e capital. Isso causaria uma completa crise no império. Isso faria os poloneses tchecos se liberarem e se revoltarem, com a Áustria tirando tropas da Itália para tentar capturar Viena novamente. Os austríacos, depois de muitos homens perdidos e suprimentos, com Sardenha e Piemonte ocupando muitas terras italianas no sul, o abril de 1849 eles tinham conseguido reconquistar a Áustria, mas nesse período o império já estava acabado, com mais revoltas surgindo na Áustria. Por isso, o imperador austríaco Francisco José I tenta fazer com que os russos entrem na guerra, mas os russos decidem apenas mandar uma força para ocupar a Galícia. Eles acreditavam que o Estado polonês independente poderia fazer os cidadãos poloneses do país apenas se revoltarem. Com isso, os franceses e britânicos veem o que está acontecendo na Europa e decidem reunir os demais países que participaram da guerra, como Rússia, Áustria, Hungria e Sardenha e Piemonte, para organizar as novas fronteiras e manter o equilíbrio de poder na Europa. Com a Rússia no território da Galícia austríaca, uma Venécia e Lombardia independentes que iriam cair na zona de influência piemontesa se anexados no futuro, com a Hungria ganhando sua independência, além de receber o território da Croácia e Dalmácia, com a Áustria sendo reduzida a muito de tamanho, mas ainda tendo o litoral e a região da Boêmia. Após a sua independência, a Hungria entraria numa nova fase de mais reformas políticas e econômicas, com eles fazendo a reforma agrária para diminuir ainda mais a força dos latifundiários, além do que o governo começava a fazer uma série de incentivos para a industrialização, com as regiões da Alta Hungria, que hoje seria a Eslováquia, sendo desenvolvida a extração de recursos, metalurgia, tendo a construção de diversas indústrias, exportando seus produtos para todo o Mediterrâneo, tendo uma série de ferrovias sendo construída no país. Enquanto isso, o processo de industrialização está acontecendo, fazendo a Hungria virar um dos países mais desenvolvidos e ricos da Europa, somente atrás da Prússia, França e Grã-Bretanha. Mas o problema está acontecendo. Em relação às diferentes culturas que estavam dentro da Hungria, elas demandariam cada vez mais autonomia. Então, Kosovo e outros membros do parlamento decidem transformar a Hungria numa federação, parecida com os Estados Unidos ou a Suíça, onde os estados teriam mais autonomia, mas estando sob o controle de um governo centralizado. A Hungria, nesse período, atrairia imigrações em massa de vários povos dos Balcãs, como romenos, sérvios, bósnios, búlgaros, etc. Pois a Hungria estaria se industrializando cada vez mais. Além disso, os húngaros teriam uma posição de rivalidade com os otomanos, acreditando que eles estariam oprimindo os diversos povos dos Balcãs. Então, diferente da realidade que os russos lideraram as guerras contra os otomanos, nesse caso seriam os húngaros. Pelo fato de eles serem uma federação aceitando várias culturas, muitas regiões gostariam de se entrar. A Guerra Húngara Pública começaria durante a Guerra da Crimeia, onde os húngaros, aproveitando que as demais potências ocidentais estavam atacando o Império Russo, iriam invadir os territórios otomanos para libertar eles, onde as populações locais iriam apoiar os húngaros. E os húngaros conseguiram chegar até os muros de Constantinopla, mas por causa da intervenção das potências ocidentais se ameaçando invadir a Hungria, os húngaros teriam quase
onde eles iriam anexar a Bósnia. Enquanto isso, países como Sérvia, Romênia e Montenegro ficariam independentes, virando aliados dos húngaros, além de concessões territoriais aos gregos serem dadas também. E diante da realidade, a Prússia ajudaria a Rússia na guerra da Crimeia, mandando tropas. Isso pioraria a relação deles com a França e Reino Unido. Nesse meio tempo, o nacionalismo alemão cresceria cada vez mais, com a Prússia sendo o único candidato à unificação. Depois do enfraquecimento da Áustria com Bismarck virando chanceler alemão em 1862, anexando Schleswig e Holstein em 1864 e unificando a Confederação Alemã do Norte em 1866, ele feriu o que está acontecendo na Áustria, com constantes rebeliões, planejaria um golpe onde os nacionalistas alemães instalariam um governo pró-Prússia no sul, que estaria certo, como assim na vida real tendo a Guerra Franco-Prussiana, onde a Alemanha seria unificada em 1871, mais forte do que na realidade. Então, como a Alemanha, a Rússia e a Hungria tinham relações boas entre si, estavam cada vez mais distanciando da França e Grã-Bretanha, que estavam com uma relação protetora, não querendo deixar a Rússia ou a Hungria invadir o Império Otomano de novo e ficar muito fortes, esses países decidem criar a Tríplice Aliança, uma aliança militar e econômica entre os três países. Isso incentivaria a Rússia a se liberalizar e se industrializar, virando muito mais fortes do que na nossa realidade. Com o longo dos anos, as nações se tornando cada vez mais conectadas. Em abril de 1876, o Comitê Revolucionário Secreto Búlgaro organizaria a revolta contra o domínio otomano. Isso faria os otomanos suprimirem a revolta de forma muito violenta, com muitas mortes, que provocaria a opinião pública e a diplomacia europeia. Uma conferência sendo convocada em Constantinopla, mas com as autoridades otomanas hesitando. Vendo isso, a Hungria e a Rússia decidiriam declarar guerra ao Império Otomano para liberar os búlgaros e todos os povos dos Balcãs, basicamente. A França e o Reino Unido fariam um ultimato para a Rússia e a Hungria para a guerra, mas eles não aceitariam. Então a Rússia e a Hungria convidariam a Alemanha para entrar. Assim começou a Primeira Guerra Mundial. Além disso, eles fariam propostas para países como a Sérvia e a Grécia entrar, prometendo concessões territoriais, com países como Romênia e Sérvia permitindo acesso militar. Assim começou uma grande ofensiva. Mesmo o otomano tendo um exército relativamente grande, o exército da Tríplice Aliança era maior e mais moderno, que permitiria que eles se avançassem rapidamente nos Balcãs e chegassem nos muros de Constantinopla. Enquanto isso, no fronte da Alsácia-Lorena, os dois estados cavariam trincheiras, não tendo nenhum avanço significativo. Então a Itália viraria um dos pontos mais disputa das guerras, pois independente que lado a Itália ficasse, esse lado teria muitas vantagens. Então a Tríplice Aliança decide fazer propostas para a Itália entrar, falando que eles ganhariam as contas da Tripolitânia e Líbia, além de ganhar direitos em Tirol do Sul e Istria. Então a Itália aceitaria e a França ficaria muito mais isolada. Constantinopla será conquistada por 1877, com o Instituto declarando sua independência, apoiada pela Tríplice Aliança, que permitiria que os italianos desembarcassem na Tripolitânia e Tunísia, conquistando elas. Assim o Império Otomano se renderia, perdendo todos os territórios que ainda tinha na Europa, além de perder sua influência no norte da África. Com isso, as tropas da Tríplice Aliança se moveriam para o fronte ocidental, onde a Alemanha conseguiria avançar contra a França, com a moral francesa e britânica estando baixa. Os alemães cercando o país, um tratado de paz sendo feito em Londres. Nos Balcãs, a Sérvia seria estendida até o atual território da Macedônia do Norte, com a Albânia e a Bulgária ficando independentes, onde a Bulgária ganharia a traça ocidental. Já na traça oriental, seria criada uma zona internacional controlada pela Tríplice Aliança. A Grécia também ganharia mais territórios, além do resto da Síria estreceu. No norte da África, a Itália ganharia a Tunísia e a Líbia, conhecido ficando independente, mas sendo influenciado pela Alemanha. Já na Europa Ocidental, a Itália ganharia o território da Córcega, Savoia e Nice, com a Alemanha ganhando partes da Lorena. Para você que não sabe, a região da França que mais produz ferro, que prejudicaria muito a economia francesa. Além disso, tanto para o otomano quanto a França teriam que pagar dívidas para a Tríplice Aliança. Com o processo de industrialização continuando, a demanda dos países por recursos e mão de obra aumentava cada vez mais. Existia um continente que tinha tudo isso que eles procuravam: a África.
Assim, a Alemanha vitoriosa da Primeira Guerra Mundial começaria a se procurar se expandir na África. No Egito, surgiu a figura chamada Ahmed Ura, desejando se livrar da dominação estrangeira, que foi sendo esmagado pelas forças alemãs, que oficialmente estavam em controle sobre o Egito. Além disso, a Alemanha, que tinha iniciado o processo de colonização da Tanzânia, conectou a colônia com o Egito, com eles conseguindo as outras colônias, como a Vida Real e o Marrocos. Além que eles apoiariam Portugal contra os britânicos, para Portugal conseguir conectar suas colônias. Já que a Itália conseguiu a Líbia e a Tunísia, diferente da realidade onde eles conseguiram a Eritreia e a Somália, nessa realidade eles não conseguiram a Eritreia, mas conseguiriam a Somália e a Somalilândia também. A Rússia conseguiria estabelecer sua colônia de Chipre, onde eles conseguiriam mais influência no Mar Vermelho, além de terem mais influência na Etiópia, que faria não acontecer as guerras ítalo-etíopes. Além disso, tanto a França dando o Reino Unido conseguiriam colônias, mas seriam menores do que na nossa realidade. A Hungria, que nessa realidade seria a libertadora dos Balcãs, decidiria que deveria ter a União dos Balcãs, onde todos os países cooperariam entre si, economicamente e militarmente, assim sendo criada a União Balcânica, que iria ter uma única moeda, teria cooperação com todos os países, com os anos que se passando, os países ficando mais conectados, até que em 1898 aconteceria uma guerra. Em 1898, os Estados Unidos invadiria a Espanha, sob pretexto de libertação de Cuba. Mas os Estados Unidos sabia que sozinho não conseguiria ganhar da Espanha, que tinha apoio da Alemanha, pois nessa realidade o príncipe alemão conseguiu se tornar o líder da Espanha. E a dinastia alemã continuou. Pela decisão é a França e o Reino Unido que aceita. Do lado da Espanha, a Alemanha, a Rússia ainda, assim como na Segunda Guerra Mundial. Então os esforços para a unificação não dariam muito. Os Balcãs virariam um local estratégico, com a Federação Húngara unindo com todos os países dos Balcãs, com exceção da Grécia, que seria muito nacionalista, formando a grande Federação Húngara, que se tornaria os países mais fortes e desenvolvidos no mundo. A Segunda Guerra Mundial começa, e as potências ocidentais sabiam que não poderiam vencer sozinhas. Eles decidem chamar o Império Otomano, prometendo o controle de todo o Egito, e a Itália prometendo tirar o sul e a Istria. A Hungria decidiria ficar livre no conflito, pois independente de que lado eles decidissem ficar, seria uma das formas, se a opinião pública era contrária. Então a Alemanha começa a invadir a Rússia, pois eles não conseguiram fazer uma ofensiva na França pela Alsácia-Lorena. Embora eles conseguissem um avanço rápido no início, prontos depois ficaria parado, com trincheiras sendo cavadas de ambos os lados. Um país que seria muito importante para os aliados ganharem seria os Estados Unidos, que teria uma população muito grande e muitos recursos que sustentariam os aliados. Na África, a Alemanha terá uma vantagem inicial, pois a colônia de Egito seria desenvolvida em relação às outras, mas nas colônias da Namíbia eles não seriam cercados, e a Alemanha acabaria perdendo essas colônias. As colônias espanholas também seriam cercadas rapidamente, e a Rússia conseguiria avançar no Império Otomano. A Grécia também entraria na guerra com os aliados prometendo Constantinopla para eles. Com isso, a guerra acabaria por volta de 1906, durando 8 anos, onde ambas potências estariam exaustas, com vários lugares na Europa tendo recursos comunistas, como a Alemanha e a Rússia, com os Estados Unidos virando a única superpotência, basicamente. O tratado de paz aconteceria, onde a Itália ganharia de Norte Sul e a Istria, o Império Otomano ganharia os territórios do Levante, incluindo o Hejaz, além de influência sobre o Egito, que ficaria independente. Além disso, o Reino Unido e a França ganhariam territórios dos alemães, sendo criados novos estados europeus como a Polônia, Ucrânia, Lituânia, Estônia, Látvia, Finlândia, Áustria e Tchequia. E os gregos ganhariam a Trácia Oriental. A Hungria, que faria a fronteira com o antigo Império Russo, faria uma colaboração com os aliados, onde em troca de ganhar a Bessarabia, eles mandariam tropas para ajudar os russos contra os comunistas. Nos próximos anos que se passaria, aconteceria a descolonização, onde os povos africanos ficariam independentes. A globalização aconteceria muito mais cedo do que na realidade, além da Guerra Fria não acontecer. Em 2026, a Hungria será uma das maiores potências europeias, tendo 4,1 e 64 milhões de pessoas. Sendo um importante centro comercial, além de ter um dos maiores exércitos de economias do mundo. E bom, se você ficou até aqui, eu gostaria de te agradecer e pedir para você se inscrever e dar o like.